presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou que uma decisão sobre o mandato do deputado deve ser tomada antes do recesso legislativo que começa informalmente nesta sexta-feira. Com um mandato ameaçado, o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, disse que uma renúncia ao cargo só vai acontecer se Ramagem conseguir um asilo político nos Estados Unidos. Levi, ontem o ministro Alexandre de Moraes iniciou o processo de extradição de Ramagem, mas a gente tem muitas nuances sobre esse caso para a gente analisar. Primeiro, falando sobre essa decisão de Hugo Mota de definir essa situação do parlamentar antes do recesso. A defesa de Ramagem queria adiar o quanto antes essa apreciação da Câmara, o maior tempo possível, porque, enquanto isso, eles ganham tempo nessa estratégia de pedir o asilo político nos Estados Unidos. Mas algo aconteceu para que Hugo Mota esteja disposto a encerrar esse assunto ainda esse ano e evitar, né, um cabo de guerra ali com a STF? E uma outra dúvida que eu fiquei: esse caso do Ramagem vai ser analisado pela mesa diretora ou pelo plenário, como foi o caso ali de Carla Zambelli? Olha, essa é uma ótima pergunta, Letícia, até porque nem o próprio Hugo Mota ele evitou de deixar isso claro, né? Inicialmente, lá na semana passada, ele tinha indicado que o caso do Ramagem seria analisado pelo plenário da Câmara, assim como foi, por exemplo, o do deputado Glauber Braga, do PSOL, e também tinha sido antes o da Carla Zambelli. Mas esse panorama pode ter mudado depois que o ministro Alexandre de Moraes anulou a votação do plenário da Câmara, que rejeitou a cassação da Carla Zambelli na semana passada, entendendo ali o ministro que, pelo fato de Zambelli ter sido condenada em última instância num processo criminal pelo Supremo Tribunal Federal, já não cabia à Câmara decidir se mantinha ou não o mandato dela. Caberia ao Poder Legislativo apenas cumprir essa ordem judicial, tanto que houve essa anulação e depois a própria Zambelli se antecipou ao Hugo Mota, que aí restaria ao Hugo Mota apenas aceitar essa determinação de Moraes e determinar a perda do mandato de Zambelli, mas Zambelli acabou se antecipando e renunciou ao seu cargo. Bom, o caso de Ramagem é parecido porque ele foi condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, naquela mesma ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e vários outros aliados. Hoje, inclusive, está tendo julgamento de mais um núcleo desse processo, e o Supremo determinou a perda de todos os direitos políticos do Ramagem. A justificativa também é que o cumprimento da sentença em regime fechado inviabiliza ao parlamentar exercer o seu mandato, Afinal, o deputado ali preso, ele não consegue registrar presença para participar das sessões, para votar, enfim, para exercer, a sua atividade legislativa, fora que aí ele começaria a acumular um número de faltas muito grande, acima do permitido pela Constituição, e a cassação viria de qualquer maneira. Só que Ramagem ainda não começou a cumprir essa sentença, ao contrário de outros condenados, como a gente tem visto no caso do Bolsonaro, porque ele fugiu para os Estados Unidos. Isso ainda em setembro. O líder do PL na Câmara, que é o deputado Sóstenes Cavalcante, ele disse que o Ramagem, inclusive, não descarta a possibilidade de renunciar do mandato, assim como fez Carla Zambelli nesse fim de semana, mas para isso, caso ele obtenha um asilo político dos Estados Unidos, porque e aí vem essa estratégia que você pontuou da oposição de tentar adiar essa análise da cassação de Ramagem, justamente para ganhar tempo, porque o plano de Ramagem, pelo que Sóstenes contou ontem para os jornalistas, seria pedir essa renúncia no ano que vem, quando já teria o tempo aí dos Estados Unidos eventualmente analisarem esse pedido de asilo político de Ramagem, já que Ramagem se considera um perseguido político aqui pelo Poder
judiciário. O PL vem criticando essa intenção do Hugo Mota de pautar nessa semana, antes do recesso legislativo, a cassação do Ramagem, assim também como a do Eduardo Bolsonaro, que também está nos Estados Unidos, aí também em outras circunstâncias, mas a intenção da ala mais bolsonarista ali do Congresso Nacional é tentar protelar essas duas situações, deixar para depois do recesso parlamentar, portanto, só a partir de fevereiro, para ganhar tempo aí justamente nessas estratégias, porque o PL tem como uma das prioridades nesse momento manter o mandato desses dois parlamentares, apesar de a situação dos dois ser muito adversa. Queria até pegar o gancho nesse ponto que você mencionou do questão do asilo político, Levi, perguntar para você e para o Fred também, porque o bolsonarismo perdeu forças também com as autoridades americanas desde a aproximação, né, do governo brasileiro com Donald Trump por conta das negociações das tarifas. Esse pedido de asilo de Ramagem, será que vai conseguir algum êxito? Aí pergunto para você e para o Fred, Levi. Pois é, se até algumas semanas atrás a oposição aqui no Brasil apostava muito forte numa atuação do governo dos Estados Unidos, né, para pressionar o judiciário brasileiro, para pressionar o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo para comandar para ter um apelo internacional sobre a situação de Bolsonaro e dos outros condenados pela ação da trama golpista. Agora o cenário já é muito diferente, com essa aproximação do presidente americano Donald Trump com o presidente Lula, né? A gente teve a remoção das sanções contra o ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira passada, né? A lei Magnitsky já não vale mais para o ministro Alexandre de Moraes. Então agora o cenário é muito diferente. Em tese, quem define essa situação da extradição, eu acredito que seja o Poder Judiciário lá dos Estados Unidos, mas o cenário hoje já é muito diferente, né? Talvez já não dê mais para os bolsonaristas contarem com essa ajuda externa. Perdeu força, né, Fred? Essa questão também ali, dessas negociações ali, do que o bolsonarismo estava conseguindo ali, dessa interlocução, vamos dizer assim, com as autoridades americanas, né? Sim, você vê que mesmo as personalidades que faziam mais pressão, como Eduardo Bolsonaro, quando houve a suspensão da Magnitsky, eles recuaram, fizeram uma declaração mais contida. A questão do asilo nos Estados Unidos não é uma questão tão simples assim para o brasileiro, né? Porque o Ramagem, ele se coloca numa situação até arriscada para ele. Porque o que acontece? Muitas das pessoas que vão ilegalmente para os Estados Unidos, elas recorrem a esse processo do visto. É um processo, por exemplo, você preenche um formulário, se não me engano, I-586, paga uma taxa que, se não me engano, é de $600, e você tem que comprovar que você é perseguido por raça, religião, grupo social ou motivação política. Isso é extensivamente pesquisado justamente por conta da questão da imigração. E quem não consegue fazer essa comprovação completa acaba sendo deportado. Então ele precisa levar uma sustentação muito forte de que ele é vítima de perseguição política no Brasil, né? Não sei se ele apresentando o processo legal, se isso vai fazer mais bem ou mais mal para ele nesse processo. Mas é uma jogada que ele vai depender muito realmente do serviço jurídico de advogados lá nos Estados Unidos, e que não é barato. Só para a gente fechar esse tema, né, por ontem, o diretor-geral da Polícia Federal confirmou que o deputado Alexandre Ramagem deixou o país clandestinamente pela fronteira da Guiana e usou o passaporte diplomático para poder entrar nos Estados Unidos. Segundo a apuração feita pela Polícia Federal, o Ramagem obteve ajuda para deixar o país pela fronteira de Roraima. Aí, desde então, o que aconteceu? O ministro Alexandre de Moraes já deu um encaminhamento para que aconteça essa extradição do deputado. E lembrando, né, Brasil e Estados Unidos, eles possuem um acordo de cooperação, então, como já foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o Ramagem se enquadra nessas condições para ser extraditado. Mas, Levi, a esposa do Ramagem já está sofrendo algumas consequências, né? Pois é, a esposa dele, que é a Rebeca Ramagem, ela fez uma publicação ontem nas redes sociais dizendo que teve
todas as contas bancárias bloqueadas. Ela que está nos Estados Unidos com o marido, né? Rebeca Ramagem, ela é servidora pública já há mais de 20 anos e há 12 anos ela é delegada da Polícia Civil lá em Roraima. Inclusive, atualmente ela atua como procuradora do Estado. Aí ela até se defende, diz que não responde a nenhum processo criminal, né? Diz que considera a medida aí uma grande injustiça e ela atribuiu essa decisão dos bloqueios de contas ao ministro Alexandre de Moraes, ao relator da ação, apesar de que até esse momento o Supremo Tribunal Federal não confirmou se existe de fato uma ordem para o bloqueio das contas da esposa do deputado Alexandre Ramagem, uma situação semelhante até à da esposa do deputado Eduardo Bolsonaro. A Heloísa Bolsonaro também fez esse relato há algumas semanas atrás. E aí, nessa história do Ramagem, é interessante a gente relembrar até um pouco melhor como foi essa ida dele para os Estados Unidos, que foi uma verdadeira operação mesmo, feita ali sob um grande sigilo. Nem mesmo aliados próximos de Ramagem ali na Câmara dos Deputados sabiam dessa situação, né? Ele pegou primeiro um avião até Boa Vista, capital de Roraima. De lá, ele foi de carro, passou pela fronteira com a Guiana e aí, lá da Guiana, ele pegou um avião para os Estados Unidos. E aí, uma operação feita lá em setembro, mas que só foi tornada público mais de 2 meses depois, no fim de novembro, quando o Ramagem já estava até estabelecido lá nos Estados Unidos.